A existência de Deus. Por séculos, essa foi uma das maiores questões da filosofia, da teologia e, na verdade, da experiência humana. Mas como se argumenta a favor dela? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos argumentos clássicos que tentam responder a essa pergunta, olhando diretamente para o que as fontes teológicas nos dizem. É uma jornada e tanto pelo pensamento humano. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a ideia de uma crença que não precisa de prova. Depois, vamos ver a tese de uma inclinação natural para acreditar. Em seguida, partimos para os argumentos que vêm da observação da criação e da própria humanidade. E, por fim, vamos explorar as supostas evidências do sobrenatural. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A ideia aqui é que, dentro da perspectiva bíblica, a discussão não começa com uma tentativa de provar que Deus existe. Não. A existência dele é o ponto de partida, é o pressuposto de tudo. Pensa só. A Bíblia não abre com um "deixe-me provar que Deus existe". Ela já vai direto ao ponto. No princípio, criou Deus. A existência de Deus é tratada como um fato dado. A fé cristã parte daí, da declaração "eu creio em Deus". Não é uma hipótese, é o fundamento. E essa citação do Dr. William Newton Clark, ela resume isso perfeitamente. A fé não é a linha de chegada de um raciocínio, sabe? É o ponto de partida. É a lente através da qual se vê o mundo, segundo essa doutrina. Ok, se a fé é o ponto de partida, o próximo passo nessa linha de raciocínio é ainda mais profundo. É a ideia de que acreditar em um poder superior seria algo natural, uma crença que, de certa forma, já nasce com a gente. O nome disso, no campo da teologia, é crença natural. A tese é que, se uma pessoa seguir seu curso normal, sem grandes interferências externas, a ideia de Deus vai surgir espontaneamente. Seria tipo uma configuração de fábrica da mente humana. E olha que interessante essa distinção que a fonte faz. De um lado, o estado natural seria acreditar em Deus, algo espontâneo. Do outro, o ateísmo seria um estado anormal, resultado de um processo de a pessoa ser feita ateia. Ou seja, a crença seria o padrão e a descrença o desvio que precisa ser aprendido. E João Calvino, um dos grandes teólogos da história, já apontava para isso. Ele observou que, não importa para onde se olhe, até nas tribos mais isoladas, a crença em algum ser superior está lá. E esse é o argumento do consenso universal. Se todo mundo, em todo lugar, acredita em algo parecido, talvez isso seja uma evidência por si só. Beleza, já falamos da crença como ponto de partida e como algo inato. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair de dentro da mente humana e olhar para fora, para o universo. É a vez dos argumentos da criação. O primeiro é o argumento cosmológico. O nome parece complicado, mas a ideia é bem direta. A pergunta é: o universo existe, certo? Certo. Ele não pode ter surgido do nada. Então, o que ou quem deu o pontapé inicial em tudo? A lógica desse argumento se desenrola em 3 passos. Olha só. Primeiro, tudo que começa a existir precisa de uma causa. Parece razoável, né? Segundo, o universo começou a existir em algum momento, ele não é eterno. E a conclusão, se a gente junta as duas coisas, é que o universo precisa ter uma causa fora dele mesmo. E essa causa, que por sua vez não foi causada por nada, seria Deus. Agora, o argumento teleológico. Esse é mais conhecido como o argumento do design. A ideia é a seguinte: se alguém encontra um relógio complexo na praia, não vai pensar que ele surgiu do nada pela ação do vento e das ondas, né? Vai pensar que alguém, um relojoeiro, o projetou. Esse argumento aplica essa mesma lógica ao universo. Ele olha para a ordem do cosmos, para o jeito que os planetas se movem, para a incrível complexidade de uma célula viva e diz: isso aqui não parece acidente. Parece que tem um plano, uma intenção, um projeto por trás. Como diz o Salmo, os céus declaram a glória de Deus. Ok, já olhamos para o céu, para o universo. Agora vamos voltar a olhar para dentro, para os argumentos que vêm não do cosmos, mas da gente mesmo, da experiência de ser humano. Esse é o argumento antropológico. Ele foca naquilo que nos faz humanos, nossa moralidade, nosso senso de justiça, nossas emoções. A ideia é que essas coisas não se explicam só pela biologia ou pela matéria. Elas parecem apontar para algo além. Pensa na consciência, naquele sentimento de culpa quando se faz algo errado. De onde isso vem?
O argumento diz que esse senso de certo e errado, essa lei moral que parece estar dentro de todos nós, não pode ser só uma invenção da sociedade. Ele sugere que deve haver um legislador moral que colocou essa lei dentro da gente. E essa frase de Agostinho, ela toca em outro ponto. Sabe aquela busca por um propósito, por um sentido para a vida? Aquele vazio que às vezes se sente? Para Agostinho, isso é o coração humano inquieto, buscando algo que só encontraria em Deus. Esse desejo profundo, segundo o argumento, é outra pista da existência divina. Agora segura aí, porque esse é o mais filosófico de todos, o argumento ontológico. Ele é um puro exercício de lógica. A ideia proposta por gente como Anselmo é mais ou menos assim. Imagine o ser mais perfeito que se possa conceber. Pensou? Agora, um ser que existe só na imaginação é menos perfeito do que um ser que existe também na realidade, certo? Logo, para que esse ser seja verdadeiramente o mais perfeito possível, ele precisa existir. É um nó na cabeça, eu sei, mas a lógica é essa. A própria ideia de perfeição incluiria a existência. Bom, a gente já passou pela fé, pela natureza humana e pela lógica do universo. A última categoria de argumentos, ela vai para outro lugar, para o campo do sobrenatural, das coisas que, segundo as fontes, estão além da ordem natural do mundo. E o que seriam essas evidências? Bom, a lista é variada. Temos a própria Bíblia vista como um livro de origem divina, temos as profecias que teriam se cumprido nos mínimos detalhes, milagres que teriam acontecido ao longo da história, a vida e a ressurreição de Cristo, claro. E por fim, algo muito pessoal, o testemunho de pessoas que dizem ter tido suas vidas completamente transformadas pela fé. E essa analogia do cego e do sol é muito forte para explicar essa ideia. A pessoa pode não ver Deus com os olhos, mas, para quem crê, a experiência da presença e do poder dele é tão real e inegável quanto o calor do sol na pele. É uma certeza que vem de sentir, não apenas de pensar ou ver. E no fim das contas, depois de passar por todos esses argumentos, o que fica? Bom, eles são debatidos há séculos e o debate continua. Mas talvez o mais fascinante não seja encontrar uma resposta definitiva. Talvez você já percebeu que a própria existência desses argumentos revela sobre nós. Essa busca incansável, essa necessidade humana de encontrar sentido e de entender nosso lugar no universo. E essa é uma busca que definitivamente nos define.